Fala galera, tô passando aqui para dizer a todos que sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do canal. O nome da história vai estar na descrição, bora pro vídeo. Nossa história começa com a protagonista entrando na casa da sua mãe. Animada, ela chega falando que ganhou uma bolsa e conseguiu comprar algumas frutas com o dinheiro que ganhou o trabalho. Sua mãe, de forma rude, pergunta por que ela está tão feliz. Sua mãe não valoriza seu esforço e diz que qualquer um recebe bolsa nesses dias. E diz que até a vizinha vai receber bônus de desemprego. Ela fala tudo isso sem nem olhar para a cara da filha, pois ela está ocupada olhando o celular. A mãe pergunta se a filha comprou as frutas na loja tal, pois seus irmãos só comem frutas de lá. Toda a empolgação desaparece do rosto da garota, então ela pede desculpa. Nesse momento seus irmãos mais novos chegam, a reação da mãe é totalmente diferente com eles. Ela elogia os filhos, e disse que estava esperando por eles para sair em um passeio. A protagonista pergunta para eles onde eles estão indo. A mãe fala a ela que vão visitar a avó deles. Ela disse também que o primo passou em uma faculdade prestigiada e vão dar os parabéns, e termina dizendo que isso não é da conta dela. E depois disso ela termina dizendo para a filha se ela não tem mais nada para fazer que ela devia lavar as frutas e ir embora. A protagonista fica triste, mas pensa que está tudo bem pois eles sempre o trataram assim. Depois disso nossa protagonista chega em casa, ela come, toma um banho e se deita na sua cama. Pensando que depois de viver sobre o mesmo teto como se fosse uma hóspede indesejável pela sua família, ela finalmente conseguiu a independência há algum tempo. Ela pensando por que sua vida é assim, de repente o celular dela começa a vibrar. É um novo capítulo da sua novel favorita. Enquanto ela lê, ela diz que aquela novel é lançada toda noite, e que aquela novel é a única alegria da sua vida. O capítulo de hoje é parecido com os outros. Um homem vestido de rei diz à sua filha que ela é a coisa mais preciosa do mundo. A protagonista olha para a novel e pensa seus pais e seus amigos todos os adoram. Entretanto, em um dia miserável como hoje isso serve como um conforto precioso para minha vida. Ela se pergunta, por que todo mundo o odeia? Gostaria que houvesse um mundo onde todos me amassem. Assim ela desmaia. No outro dia ela acorda em outro lugar, percebe que se transformou em uma menininha da novel favorita dela. Ela saiu da sua cama, mas todo lugar que ela olhava daquele lugar tinha dragão. Decorações de dragão, pintura de dragão, cabeça de dragão. Ela falou, não há dúvida, essa é a casa da família Eton, também conhecida como a família Dragão, pois tinham um laço com os dragões. O primeiro Eton fez um contrato com um dragão negro. Com esse contrato recebeu um grande poder. Mas havia um preço por esse poder. Sempre que ele perdia o controle ele sentia uma vontade louca de matar, a família Eton tinha que lidar com essa maldição. A garota lembra que havia alguém capaz de lidar com essa maldição. Essa pessoa era a personagem principal do romance com a sua habilidade de purificar. Ela poderia impedir que a escuridão conquistasse o mundo. Ela não tolerava qualquer tipo de justiça. Essa parte da sua natureza traria destruição, mas posteriormente salvaria a família Eton. Nossa protagonista acha que é a personagem principal e devia estar ali como protagonista da obra. Ela vê seu reflexo no espelho e diz muito alegre que sua vida é cheia de rosa como é a cor do seu cabelo. De repente ela para e fica olhando para o espelho e percebe, seu cabelo é rosa e a protagonista da obra tem o cabelo preto. Aí a protagonista percebe que ela não é a protagonista da novel, então quem seria ela? Aí ela lembra de uma menina com os cabelos rosa que se chamava Erin Eton. Uma filha bastarda da família Eton, mas quando ela completou 5 anos devido a um acidente na festa de Ano Novo, sua linhagem foi questionada e ela foi expulsa da família. Ela se senta na frente de uma fonte tomando chocolate quente se questionando por que não é a protagonista feminina. Nessa hora uma empregada chega chamando a senhorita. A senhora chega ao lado dela e pergunta se ela está bem, pois o chocolate ainda deve estar quente. A protagonista vira para ela e disse que está muito gostoso e pergunta como ela fez isso. Ela disse que fez isso porque não há muitos trabalhadores para fazer qualquer outra coisa, e diz que apesar disso fez muito cuidado e fica feliz por ela ter gostado. O nome dessa empregada é Mayra. A protagonista diz que ela sempre cuidou dela, mesmo antes de ser sua empregada exclusiva. Ela me ensinou muitas coisas que eu não sabia sobre esse mundo. A protagonista pergunta para a empregada se amanhã terá festival. Ah, você ouviu, falou a empregada, amanhã é o festival de Ano Novo.
A protagonista, quando ouviu o festival de Ano Novo, quase se engasgou. A empregada, vendo isso, perguntou se estava tudo bem com ela, mas ela só pensava uma coisa: amanhã é o dia que você expulsa dessa mansão. Então eu não tenho tempo a perder. Ela se levantou e saiu correndo. A empregada chamou pela senhorita e ela falou que ia estudar e que por favor levasse o chocolate quente ao quarto dela mais tarde. Primeiro devo encontrar um novo lugar, pensou a protagonista enquanto corria pela mansão. Posso escolher na lista de creches da biblioteca. Quando chegou à frente da porta da biblioteca, ela lembrou que havia um orfanato direto por um herói aposentado da Grande Guerra Santa. Quando ela entra, ela vê um lindo homem com os cabelos escuros como a escuridão. Seus olhos dourados brilhavam como mel. Seu nome é Erno Eton. Ele me lembra a história original, falou a protagonista, não conseguindo desviar os olhos dele. De repente ela se questiona o que Erno está fazendo na biblioteca, dizendo ser a primeira vez que o ver em um ano que esteve no palácio. Erno vira-se para ela e me pergunta se ela sabe onde está o livro de magia sagrada. Mas ele percebe que ela não diz nada e volta a ler. A protagonista se pergunta por que ele é tão bonito. Depois disso ela chama com ele e diz que o livro está na segunda coluna da primeira estante, mas como ela era criança ela fala meio errado. Ele fica olhando para ela por um tempo sem nenhuma reação. A protagonista se vira e sai andando com vergonha atrás do livro que tinha vindo procurar. E ele fica olhando ela fazendo bico e caminhando para a estante de livro. A protagonista começa a olhar a estante atrás do livro e finalmente acha. Ela abre a página sobre um orfanato criado pelo herói aposentado. Mas ela não percebe o cara bem do lado dela olhando para o livro. Ele queria agradecer por ela ter dito onde estava o livro que ele estava procurando. Depois de agradecer, ele pergunta para ela o que ela estava lendo. A prota fica sem resposta. Eu não podia dizer que estava olhando os orfanatos. Então ela sorri e diz que estava só praticando leitura. E diz não saber o que aquelas palavras significam, mas é muito divertido. Parece que ele acreditou, pensou a garota. E ele deixa a biblioteca. Mas mesmo depois dele sair, ela sente seu coração batendo rápido. De repente ela deixa cair o livro que estava segurando. De repente ela sumiu, só sobrou o seu vestido. E aquele foi o motivo de ela ser expulsa da mansão. Ela não era uma Eton e sim um dragão. Ela não consegue controlar a sua transformação, e havia se transformado no festival de Ano Novo. Ela fala ser uma sorte, Erno não está mais ali. Mas ela vai se preocupar com isso mais tarde. Primeiro ela precisa saber como ela volta ao normal. Ela começa a puxar as roupas para escondê-las atrás da estante de livros. Mas ela vê algo no chão. Um anel. Ela se pergunta de quem deve ser esse anel, e diz ser muito brilhante e caro. E diz ser familiar. E ver que é o anel de Erno. Enquanto ela mexe no anel, ela toma um susto ao ver ele entrando na sala, com uma expressão sombria no rosto. Ele nota a pilha de roupa no chão. As roupas estavam se mexendo, mostrando ter alguém ali. Ele não entende nada, e pergunta o que está acontecendo, e vai conferir. A prota percebeu que ele notou ela tenta fugindo engatinhando. Mas ele a alcança em 2 passos. Ele se agacha na frente da roupa e o levanta para ver o que está acontecendo ali. Ele sorri ao ver o que estava dentro da pilha, e pergunta para a prota do que ela estava brincando. E ela sorri de volta nervosa. E disse que estava pegando o anel. Foi por pouco, pensou ela. Ela se escondeu nas roupas com pressa quando ele entrou, e voltou a ser humana no momento certo. Ele pergunta à prota se ela estava falando do anel dele, e ela confirma. E disse que o anel caiu atrás da estante de livros, então ela pegou e limpou ele. Ele viu o anel dele brilhando e logo diz que ela fez um bom trabalho. Ele fala que voltou rapidamente porque o anel era importante para ele, e agradece por achar e limpar o anel. Ele acha incrível a dedicação da menina que não sabe responder seus elogios. Ela quer devolver o anel rápido e voltar para o quarto. Ela lembra que no romance ele não gostava de contato físico, então ela devolve sem encostar nele. Pegando novamente o anel, ele nota algo diferente, que deixa ele surpreso. A prota o olha nervosa, se perguntando por que ele está tão surpreso. E diz que vai embora agora, e sai da biblioteca com um livro. Enquanto ela sai da biblioteca, o homem se levanta. Com um sorriso suspeito ele diz que foi engraçado. Logo depois disso ela vai para o seu quarto. E assim o grande dia chega. O salão da festa já estava tudo decorado.
A garotinha olha para tudo encantado. Ela lembra que todos os membros da família estavam ali. E como todos eles parecem incrível. Logo ela pensa na verdadeira Eren e diz que deve ter sido assustador se transformar na frente de todos. Mas diz que ela não tem com que se preocupar, pois já se preparando para tudo, memorizando o orfanato e coletando moeda. O melhor é não se transformar, mas mesmo se acontecesse ela estava preparada, pensa ela sorrindo confiante. Mas nesse exato momento o guardas entra marchando e isso é sinal que o chefe da família Eton estava chegando. O guarda anuncia que o defensor do Império, o 12º Duque Dragão Mirel Eton estava entrando. Assim o Duque entra junto com seu filho Erno e 2 netos. O Duque vai até seu trono e se senta. Ele disse que comece a reunião de Ano Novo. Assim descobrimos que Erno é o primeiro filho do Duque. Ela pensa que de fato entre todos da família Eton, eles são os únicos com sangue de dragão puro. Ela diz que só de eles estarem ali já intimida todo mundo. Foi quando ela percebeu que Erno está acenando para ela. As pessoas começam a sussurrar uma para outra falando sobre o fato de Erno ter acenado para a garota. Logo ela percebe que é o centro dos olhares. Ela resolve acenar de volta antes que atraia mais olhares. Erno se sente estranho com a resposta meio atrasada. Um homem se apresenta pedindo permissão ao Duque para começar. O que o Duque permite. O primeiro é o Sr. Miller, e pede para se apresentar ali na frente. O Sr. Miller se apresenta dando boa noite ao Duque com uma cara que fez algo errado. A garota rapidamente se lembra desse costume de Ano Novo do Duque, onde ele chama todos os nobres e ordena que lhe apresente seus planos anuais. Miller começa dizendo que recentemente foi descoberta uma planta no continente oriental, e diz que essa planta é uma das coisas mais calmantes. Ele ia continuar, mas o Duque mandou ele parar, disse que já é o suficiente. E pergunta a ele se ele não leu uma pesquisa antiga. O Sr. Miller fica sem entender nada. Aí o Duque fala em um tom furioso dizendo que essa planta foi estudada há muito tempo, e que essa planta na verdade era uma flor. Ele diz que soube que ele fica gastando seu dinheiro em bares de luxo, ainda tira sarro das mulheres, e recentemente abriu uma hipoteca em nome da sua família. O Sr. Miller diz que não é bem assim. O Duque, por excesso de raiva, disse não é bem assim, então me diga como é. E disse que ele está desonrando o seu nome, e mandou ele dar uma razão para mantê-lo vivo. O cara tentou falar, mas já estava gaguejando. Até que ele desistiu, e se ajoelhou dizendo que sente muito. Ela diz que na verdade a reunião de Ano Novo é lugar para revelar as sujeiras do ano passado. Assim Duque continuou chamando. Um garoto representa seus planos ao Duque que não se interessa e joga fora. A garota logo percebe que se continuar assim ela também terá que se apresentar lá na frente. Ela pensa que são tanto familiares que pode demorar a vez dela. Mas logo ela estava lá. À frente do Duque. O Duque pergunta o que há com essa garota. Logo Erno aconselha a chamá-la pelo nome. O Duque olhando para ela fala, Eren Eton. E pergunta os planos para o próximo ano. Ela sentiu o peso dessa pergunta. Ela pensou que preferia se transformar em um lagarto agora. Ele novamente perguntou qual seria o plano dela para o próximo ano. Ela falou de forma segura que quer sair de casa. O Duque fica surpreso ao ouvir um plano tão estranho, e as pessoas ficam atordoadas a tal plano. Vai sair de casa, falou o Duque, que ela confirma, e pergunta por que dessa decisão. Ela diz que sabe o segredo de nascimento. O Duque pergunta sobre que segredo. Ela tentava falar qual era o segredo, mas as palavras não saíam da sua boca. Ela lembra que na vida passada sempre foi ruim para falar na frente de tantas pessoas. Foi aí que nessa hora um guarda entra dizendo que ocorreu um problema. O Duque pergunta ao guarda por que interrompeu a festa, que logo diz que a mina de pedra flutuante acabou de desmoronar. E parece que vários dos trabalhadores assim como o gerente ficaram presos lá. O Duque logo perguntou se há muitas vítimas. Ele disse que mortes ainda não foram relatadas, mas vários trabalhadores parecem ter ficado feridos. O Duque fica estressado, logo olha para a menina, que não tem coragem de o encarar. Ele disse que a reunião de Ano Novo será realizada daqui a alguns dias. O Duque diz você e você também, apontando para algumas pessoas da reunião.
Ele diz para eles o seguir em silêncio. As pessoas que o Duque chama choravam achando ser seus últimos minutos de vida. Erin olha eles indo enquanto pensa em algo. Logo o Duque aponta para ela. A garota vendo isso fica emocional e logo começa a chorar. Ela pede desculpa por estar chorando. Todo mundo vê a garota chorar e sente pena dela. Ela pede um lenço ao guarda, que logo tira um de seu uniforme. Quando o guarda está prestes a entregar o lenço, o Duque toma o lenço da mão do guarda. O Duque disse que não deu permissão para ela enxugar suas lágrimas. Ela olha todo mundo saindo para ajudar na mina de pedra, e pergunta se também pode ir. Ele diz que ela não tem serventia lá, pois nem seu cabelo pode ser usado como comida de gado. Ela fica espantada imaginando o cabelo dela sendo comida para gado. Portanto, ela muda a pergunta dela e pergunta para onde irão e o chama de vovô. Ele disse que não há necessidade de ela saber. E logo para, surpreso, ele vira para ela e pergunta o que ela acabou de dizer. Ela disse que disse para onde eles irão. Ele disse que há outra coisa depois disso. Ela logo percebe que disse vovô sem perceber. Ela disse que a hora de morrer chegou. Ela pensa em sorrir, pois se sorrir não será tão odiada. Logo ela sorri e o chama de vovô novamente. O Duque fica surpreso. Ela pergunta se não pode o chamar assim. O Duque estava prestes a reagir, foi quando o guarda chamou por ele novamente. Ele disse tá bom, e já chamou de coisinha de cabelo macio, e disse para ela se preparar pois na próxima reunião será totalmente inspecionada. Ela ficou triste pensando que ele realmente irá o matar. E assim o Duque e sua família saem da festa. No outro dia, ela estava sentada em um banco pensando que olhou em todos os orfanatos mas não sabe qual é o mais seguro. De repente uma bola de papel a acertou na cabeça. Ela pensa que o vento a jogou. Mas logo vê uma bola vindo em sua direção. Ela consegue se desviar, mas se pergunta quem está jogando essas coisas. Os meninos estavam rindo dela, e a chamaram de chorona. Ele zombando dela pergunta por que está sozinha, e pergunta se ela não tem uma casa ou amigos. Eles dizem para ela jogar a bola de volta, a fazendo-se sentir uma burra, explicando que o que jogou nela era a bola. Ela tenta manter a paciência. O outro diz que ela não recebeu educação em casa, e diz que ela nem tem pais. Ela olha para a bola com expressão furiosa. Enquanto isso um dos meninos disse que a mãe dele falou para não brincar com criança sem pais. O outro diz que então ela não tem pais, nem amigos, nem casa e começa a rir. O outro rindo fala que pelo menos ela tem um segredo de nascimento. O outro diz que isso fez rir muito já enxugando as lágrimas de seu rosto. Logo depois ele fica espantado e diz ao outro para olhar para trás. Ele fala em modo sarcástico, o que poderia estar atrás dele. A garota estava furiosa por tudo o que eles falaram dela, ela segurando uma pedra enorme e prestes a atirar no menino que zombou dela. E esse foi o vídeo pessoal, já tem a parte 2, até a próxima.